capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 1 até o versículo 5. Então vamos ler. Então preste bastante atenção nisso que Paulo vai dizer. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Agora olha o versículo 5. Para que a vossa fé, olha bem como isso é sério, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse aonde? E sim no poder de Deus. Então, Paulo fala que quando ele foi ter com os coríntios, ele não usou palavras ou linguagem persuasiva de sabedoria humana. Então, o que é uma palavra, uma linguagem persuasiva? Vamos trabalhar um pouquinho nisso. É uma linguagem que tenta induzir as pessoas a fazer aquilo que você quer. É um tipo de uma indução. Então, uma linguagem persuasiva é o indivíduo cria uma certa coisa e quer levar a pessoa a crer naquilo. Não importa se esta coisa é bíblica, é verdadeira ou é só religiosa. Então ele quer persuadir, levar a pessoa a obedecer, a fazer aquilo que é do interesse dele que se faz. Então Paulo, ele sabia que se a fé das pessoas não tivesse fundamentada em Cristo e Cristo crucificado, a fé delas não se apoiaria no poder de Deus, mas se apoiaria em sabedoria humana. Então, a principal preocupação de uma liderança é fazer com que o povo tenha uma fé fundamentada no poder de Deus, não fundamentada na sua tradição, na sua linguagem persuasiva, mas é interesse que cada um tenha uma fé fundamentada no poder de Deus. E o poder de Deus é aquilo que Paulo disse, o Cristo crucificado. Entende? Então cada um tem que estar fundamentada a sua fé no Cristo crucificado. E para estar fundamentada a fé no Cristo crucificado, eu tenho que compreender a obra da cruz. Se eu não compreender, eu não tenho como edificar a minha fé sobre o Cristo crucificado. Então eu escrevi aqui algumas coisas persuasivas dos dias de hoje, que você vê bastante no meio da comunicação evangélica, né? Um dia desses eu vou repetir essas coisas para vocês. Vocês já ouviram isso, porém muita gente que está acessando a internet agora me liga lá da Bahia, do Rio de Janeiro, que não ouviu isso, e liga e fala, mas pastor, eu entendi isso, entendi aquilo. Então eu estou vendo que, além de atingir vocês que faz parte da igreja com esse ensino, ele está indo para o Brasil inteiro, alcançando pessoas além do que nós estamos fazendo aqui. Vocês já estão acostumados com essa linguagem, mas tem tanta gente longe que está me ligando, que não está acostumado, que está despertando para o Evangelho. Então, o que é uma linguagem persuasiva? Um tempo desse aqui apareceu um indivíduo com uma fronha de travesseiro. Então ele mandou orar pela fronha, presta atenção. Orar, ungir fronha, orar pela fronha para que você tivesse, aí você vai pôr a fronha no travesseiro e você vai deitar a cabeça ali, ter os sonhos de Deus. Presta atenção. Eu nunca vi ninguém na palavra de Deus praticar, induzir alguém a fazer tal coisa.
Mas você vê uma persuasão levando a pessoa a crer numa fronhorada para pôr no travesseiro, para quê? Para ela ter os sonhos de Deus. Não tem nada a ver isso com o Evangelho. Mas, no entanto, você vê uma multidão imensa correndo e agindo assim. Outra coisa, não é? Que a gente tem visto bastante. A pessoa põe uma porta de madeira, um batente assim no meio da igreja, e fala que isso aqui é um tipo de Cristo, ele é a porta. Então a pessoa põe uma porta de madeira e fica aquela fila. Qual é a persuasão? Olha, a partir do momento que você passar por esse batente de madeira, você passar aqui, toda a tua vida passada vai ficar para lá, você vai sair daqui liberto, abençoado, próspero. E você vê aquele monte de gente que não entende o Evangelho, que fala que crê em Jesus, mas não confia no que Cristo fez. Eles estão debaixo de uma palavra persuasiva, estão sendo induzidos a fazer coisas que não é o Evangelho. E eles vêm ali com bom coração, passa por ali e tem aquele ritual todo, mas que não tem nada a ver com o Cristo crucificado, não tem nada a ver com o Evangelho. Nenhum dos apóstolos praticaram tal coisa. E depois dessa porta tem um quê? Um corredor de sal grosso, onde a pessoa vai tirar o sapato e ela vai andar descalça em cima daquele corredor de sal grosso. Que aquele corredor de sal grosso, ele vai libertar a vida dela, ter uma unção em ela praticar isso. Mas eu nunca vi no Evangelho qualquer um dos apóstolos praticar esse tipo de coisa, nem usar sal grosso para libertar ninguém. Nós vemos isso na macumba, que se usa muito sal grosso, sim ou não? Então, isso é uma palavra persuasiva, em nome de Deus, a pessoa apresentar coisas para induzir os outros a fazer aquilo que ela quer, prometendo resultados na vida dela. Outras coisas que nós temos visto bastante. Um nó na camisa, você vai ver bastante. Pega uma camisa, põe do avesso e dá um nó. Presta atenção, queridos. Aí você vai lá no culto e lá vão orar e vão desfazer o nó da camisa. E quando o nó da camisa for desfeito, a tua vida vai ser desamarrada. Existe uma unção em você amarrar e dar um nó na camisa do avesso. Isso é indução. É trabalhar na imaginação, na cabeça das pessoas, levarem ela a praticarem coisas que não estão na palavra de Deus, que não é o Evangelho. Então Paulo disse: eu não usei nenhuma linguagem persuasiva, eu não criei métodos para vocês, eu não inventei coisas, eu não induzi vocês a nada. Paulo fala: eu estava entre vocês em fraqueza, temor e grande temor. Para quê? Paulo sabia que eles tinham que apoiar a fé deles aonde? No poder de Deus, e não em coisas persuasivas. Então está cheio de gente crendo em invenções, crendo em persuasão, que não tem nada a ver com a fé no poder de Deus, não tem nada a ver com o Evangelho. Nó na camisa, aí depois vem aquele monte de coisa, vão ungir os documentos, beber a água, né? Você ouviu muito da gota do milagre, você levava lá uma garrafa de água, não sei quem ia pingar uma gotinha de azeite, que não sei o que era ungido, a pessoa ia tomar, é a gota do milagre. Então, a pessoa acredita, ela ouviu tanto isso, ela se entrega a essa fé cega, ela não confia no que Cristo fez na cruz, ela não tem fé no Cristo crucificado. Agora ela está apoiando a fé dela em palavra persuasiva, em sabedoria humana, e ela deposita o coração naquilo ali. Mas a fé dela está apoiada na sabedoria do homem, numa indução, mas não está apoiada no poder de Deus. Você entende? Eu quero que você confira no seu coração. 100% da tua fé está em Jesus Cristo, na obra da cruz? Ou ainda tem algum espaço para qualquer crendice? Se ainda tem, você tem que se considerar com Deus e falar: Deus, eu preciso limpar essa área que ainda tem espaço estranho. Porque a fé cristã verdadeira, não esqueça isso, ela crê só em Jesus Cristo e no que Ele fez na cruz. Não tem espaço mais para nada.
Não tem espaço mais para nada. O fundamento da fé é a pessoa de Jesus Cristo e sua obra redentora, né? Então não existe gota do milagre. Agora é uma persuasão, é uma ilusão. Cria-se um cenário, uma coisa bonita, né? Uma religiosidade, a pessoa ora, faz gestos, mas a fé de quem crê nisso não está apoiado no poder de Deus, está apoiado em sabedoria humana. Um dia desse o indivíduo pôs a mão dele num papel, fez um contorno da mão, tirou 1001 cópia e deu para todo mundo. Quem levasse o papel e pusesse aquela mão dele desenhada ali na cabeça, ia ser liberto, ia ser abençoado, ia prosperar. Não tem nada a ver com Jesus Cristo, meus irmãos. Vocês enxergam isso comigo ou não? Não tem nada a ver com o Cristo crucificado. Paulo não usou nada, nenhuma persuasão para levar as pessoas a fazer qualquer coisa. E você vê aquele monte de gente catando um papelzinho que tem uma mão desenhada. Ele acredita que aquele papelzinho vai pôr aqui e tem uma unção que vai mudar a vida dele. Enfim, se você for ver o coração dele, ele crê em Cristo e de todo o coração não crê. Ele crê nessas coisas, ele está induzido a fazer isso, né? E aquele tal de banho de descarrego. Um dia desse eu ouvi uma programação na rádio. Eles subiram no monte, enterraram bastante óleo, azeite lá no monte, que nem uma macumba. Deixaram 7 dias enterrado lá. Depois foram lá desenterrar para ungir todo mundo, que o azeite se tornou poderoso, ia mudar a vida de todo mundo e abrir todas as portas. O que é isso? Enterrar um azeite no monte, deixar 7 dias enterrado. O azeite vai se tornar poderoso, depois a pessoa vem e vai mudar a vida de todo mundo, se põe uma gotinha do azeite na testa. Isso é evangelho? Não é. Isso é invenção, isso é um tipo de uma feitiçaria, uma indução. Então quem crê nisso não tem a fé apoiada no poder de Deus, mas tem a fé apoiada em sabedoria humana. Então, meus irmãos, quem crer em mim, como diz as Escrituras, Jesus Cristo diz que rios de águas vivas, que é o Espírito Santo, fluirão do seu coração. Então a fé que nós temos que crer em Cristo é como diz a Escritura, não é uma outra invenção, não é outra coisa que não está escrita. Se não está escrito, não interessa quem esteja praticando, não vem de Deus, Deus não apoia isso porque não tem a garantia das Escrituras. Não interessa se alguém falar assim, não, Deus revelou que eu tenho que fazer isso, então é uma falsa revelação, porque não está de acordo com as Escrituras. Então a gente vê uma gama de gente que se diz evangélica, apoiando a fé deles em sabedoria humana e não no poder de Deus. Então Paulo fala, olha, quando eu fui ter com vocês, Coríntios, anunciando-vos o testemunho de Deus. Quem é o testemunho de Deus? É Jesus Cristo. Então Paulo fala, eu não fiz com ostentação de linguagem, de sabedoria. Então o que Paulo fez? Paulo era um homem inteligente. Ele poderia querer facilitar as coisas, inventando um montão de rituais para atrair os coríntios. Mas olha o que Paulo fala dele. Decidi nada saber entre vós, senão o que? Jesus Cristo crucificado. Então Paulo deixou toda a sabedoria humana de lado. Paulo sabia que se ele explicasse o Evangelho, mostrasse quem era Jesus, mostrasse a obra da cruz, era isso que poderia fazê-los ser gerados em Cristo, serem salvos e ter uma fé verdadeira fundamentada no poder de Deus. Então Paulo anulou qualquer sabedoria humana, ele decidiu nada saber a não ser uma coisa: Cristo crucificado. E ele fala assim, ó, como que Paulo estava, olha, foi em fraqueza, Paulo estava fraco, se sentindo fraco, estava com temor, grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Paulo fala, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Então a preocupação de Paulo, olha, isso é um coração do apóstolo.
Paulo, a preocupação dele é que cada um dos coríntios cresça em Jesus Cristo de uma forma limpa, verdadeira. Enxergasse em Jesus Cristo como diz a Escritura. Fundamentasse a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, na obra da cruz, em nada mais. Então Paulo era cuidadoso, ele sabia que se os coríntios crescem assim, a fé deles estaria apoiada em quê? No poder de Deus, no poder de Deus. Está bem claro isso no seu coração, queridos? Sim ou não? Então, vamos recapitular passagens das Escrituras sobre o que acontece na cruz. Eu sei que você já ouviu eu falar bastante a respeito disso, mas vamos recapitular, porque é sempre bom forçar, reafirmar, fundamentar a nossa fé no que está escrito. Então a primeira coisa, aqueles 2 versículos poderosos que a gente sempre lê aqui, Colossenses capítulo 2, isso aqui é uma verdade que tem que ser memorizada, decorada, vivida pela fé por cada um de nós. Versículos 14 e 15, né? Segundo Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha, isso aqui é a verdade, isso aqui é o Evangelho. Quando Jesus estava em Mateus, Marcos, Lucas, João, pregando, fazendo curas, isso aqui ainda não tinha se cumprido, porque ele não havia ido para a cruz do Calvário. Então quando Jesus está curando o leproso, ele está lidando com os fariseus, com os saduceus, a cruz era uma coisa de futuro. Mas agora, Paulo escrevendo aos Colossenses, a cruz já aconteceu. Iniciou-se o Evangelho, surgiu a igreja. Então é uma linguagem revelada posterior à morte do Senhor Jesus. Então olha o que ele fala: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Olha, não removeu só uma parte, não foi só 10% que foi removido, ou só metade que foi removido. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, o que era esse escrito de dívida? Esse escrito de dívida era a lei dada por Moisés, constava de ordenança que condenava o homem e punha o homem debaixo da condenação do pecado. E não tinha quem removesse isso, quem abolisse isso, quem retirasse isso, quem pagasse o preço para que o escrito da dívida fosse removido. Então quando Cristo veio, o Cordeiro de Deus se faz, que tira o pecado do mundo, assume um corpo humano, se torna homem, ele vai para a cruz. Então ali que o escrito da dívida se cumpre, ali que tudo isso é removido, ali que o preço foi pago e aquilo que nos era prejudicial foi cancelado. A partir do momento que eu creio em Cristo, na sua obra, eu entro nessa verdade e tudo que eu devia em questão de pecado é cancelado e perdoado pelo Senhor Jesus na cruz. Acredita nisso? Então, o que crê nisso de verdade, isso aqui é a palavra da cruz, é o Cristo crucificado. Quem enxergou e creu de verdade não deve mais nada. É um liberto, é um perdoado, é um justificado diante de Deus. Não está mais debaixo de maldição. O diabo não tem mais domínio sobre a vida dele. Isso aqui é uma verdade clara, poderosa, que precisa ser falada, sem parar, para que todo mundo creia. Então na cruz, o Cristo crucificado cancelou o escrito de dívida. Ele cumpriu, ele pagou o preço, nos redimiu, cancelou aquilo que nos era prejudicial. Já foi feito isso na cruz do Calvário. Então se eu creio nisso, a minha fé está sendo fundamentada em quê? No poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Uma pessoa que crê em sal grosso, como é que pode? Ele está tendo a fé fundamentada em quê? Não é no Cristo crucificado, não é no poder de Deus, não é no poder de Deus. E depois o que ele faz? Olha lá, despojando os principados e as potestades. O que é despojar? É destituir de autoridade, é privar de posse, é tomar o domínio,
o território, é enfraquecer, é dominar o inimigo, o adversário. Então, o que mais Jesus Cristo faz? Despojando os principados e potestades, olha lá, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então o diabo e todos os seus demônios, que essa turma tem medo, que essa turma prega dia e noite e fala que está na vida de todo crente, que não está, se é salvo. Então todo o poder do diabo ali foi despojado, o diabo foi privado de posse, perdeu o território, perdeu a autoridade, foi destruído, despojado, enfraquecido na cruz do Calvário. Então o grande inimigo não é grande, ele foi despojado. Jesus fez isso na cruz do Calvário. Isso é apoiar a fé no poder de Deus. Quem confia que o inimigo foi destruído e despojado, está apoiando a sua fé no poder de Deus e não na sabedoria humana. Então nós não temos que ter medo do diabo. Nós não temos que ter medo de inveja, de olho gordo, de macumba, de feitiço, de passar debaixo de uma escada, da sexta-feira 13, do gato preto, desse monte de superstição. Muito menos no mês de agosto, que é mês de cachorro louco, então vai ter a campanha, que todo mundo fica louco, é um espírito. Não, nós não precisamos ter medo de nada dessas coisas. Por quê? Porque nós que somos salvos, que o escrito de dívida foi cancelado na cruz, que cremos no poder de Deus, no Cristo crucificado, na obra da cruz, nós somos libertos do poder do diabo. O diabo foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que crer, isso é apoiar a fé no poder de Deus e não em sabedoria humana e não em palavras persuasivas. Está claro isso na tua mente? Você crê nisso de todo o coração? Então nós não estamos com medo. Nós não estamos vendo o diabo, nós estamos vendo o diabo derrotado, fracassado. Essa é a nossa visão dele. Mas quem não confia nisso, o diabo está grande, está maior que Jesus. Maior que Jesus. O poder do diabo está maior do que o de Deus. Deus ficou assim e o diabo está desse tamanho, porque eles só falam no diabo e amedrontam todo mundo com isso, apoiando fé em sabedoria humana, palavras persuasivas, mas não no poder de Deus. Então na cruz o débito foi pago, tudo foi pago ali. Na cruz o inimigo foi derrotado e destruído. Eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar, a minha fé tem que estar apoiada no poder de Deus, não em sabedoria humana. Vamos lá, Hebreus 2,14, você sabe bem. Vai lá para frente. O que diz lá? Visto, pois, que os filhos, quem são os filhos? Somos nós. Tem participação comum de carne e sangue, ou seja, nós temos um corpo de carne e sangue, todos nós. Desses também ele igualmente participou. Jesus também teve um corpo de carne e sangue, ele participou de uma natureza humana. Para quê? Para que por sua morte, olha o que está escrito aqui, destruísse. O que é uma coisa destruída? Foi destruída, meus irmãos. Lembra que quando eles estavam construindo aquela estação Sé do metrô, antes de vir para cá, eu dei uma ligadinha lá no jornal e estava passando justamente isso, quanto tempo tinha o metrô. E tinha aquele prédio, não lembro o nome agora, que estava bem no lugar da estação, e eles fizeram uma implosão. Puseram aquele monte de dinamites, e aquele prédio enorme fez assim, que nem uma farinha, desceu e se desfez, foi totalmente destruído por aquelas dinamites. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário, destruiu o diabo por completo. Ele existe, porém é destruído. Olha lá, olha o que está escrito. Está escrito isso? Não, isso é ter a fé no poder de Deus, para que por sua morte destruísse aquele que tinha. Aquele que tinha, não o que tem. Tem tradução que está escrito aquele que tem, mas aquele que tinha o poder sobre a morte. Por quê? Porque Jesus destruiu a morte. Ele ressuscitou, quebrou o poder da morte,
destruiu a morte, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber quem? O diabo. Então você acredita nesse versículo? Que o diabo foi destruído na morte, ali na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus, ou não? Então isto é o Cristo crucificado, é o que ele fez na cruz. Então quando eu creio nisso, a minha fé está fundamentada no poder de Deus. Nada mais me supera isso que eu acredito, porque está fundamentado no poder de Deus. Sim ou não? Então vamos lá, Gálatas capítulo 3, né? Você já até sabe que eu vou ler. Naquele famoso versículo de número 13, olha lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que era a maldição da lei? A lei era assim, ou você obedece, você é abençoado. Ele desobedeceu, você é castigado. A maldição da lei era um castigo que vinha em forma de necessidade, de doença, de morte. Era a maldição da lei. Então está dizendo que Cristo nos resgatou. O que é um resgate? É tirar do cativeiro, tirar de lá, tirar da prisão. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha lá, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, ali na cruz, Cristo foi feito maldição, a penalidade, todas as maldições da lei, o castigo, ele caiu sobre Jesus Cristo, ele foi feito maldito no nosso lugar. Então toda aquela maldição da velha aliança foi removida na nossa vida. Nenhum de nós está debaixo de maldição. Nós não precisamos ficar quebrando maldição. Nós não precisamos ficar quebra de maldição hereditária. Nós não somos malditos. Agora, repare bem, não foi o homem que fez isso. Foi Jesus na cruz que se fez maldito no nosso lugar. E durante quanto tempo houve esse negócio de quebra de maldição? E ainda em algumas igrejas tem gente quebrando maldição. Sabe por quê? Porque não confia que Cristo se fez maldito no nosso lugar. E que Ele nos resgatou da maldição da lei. Então quando eu não confio nisso, e ainda vivo quebrando maldição, a minha fé não está apoiada no poder de Deus, que é o quê? O Cristo crucificado. Agora pensa bem, quando eu estava nesse meio de quebra de maldição, eu me sentia achatado no chão, porque me sentia maldito o tempo todo, temeroso. Imagine você acordar como crente e falar: meu Deus, eu estou debaixo de maldição, preciso quebrar a maldição. Pior que a gente nem sabia qual maldição era, de tanta que tinha, né? Eu lembro, quando você era incrédulo, você esteve ajoelhado num pé de uma estátua. Eu tive. E agora eu encontrei Jesus, sou crente. Não, mas ainda você tem um vínculo com aquela idolatria. Então você precisa agora falar: em nome de Jesus, daquele dia que eu me ajoelhei lá no pé da estátua, tá, eu quebro agora em nome de Jesus. Mas espera um pouquinho, Cristo se fez maldito na cruz no meu lugar, me resgatou da maldição, porque na lei eu não poderia ser idólatra, ter outros deuses diante de Deus. Vinha a maldição, não vinha? Mas se Cristo se fez maldito e me resgatou da maldição, por que eu estou acreditando que quando eu era incrédulo, que eu ajoelhei num pé do ídolo para rezar para ele, que eu não entendia, agora eu me tornei crente, sou salvo, mas ainda estou vinculado a um passado de ignorância, ainda estou recebendo influência daquele dia? Cristo que me salvou, não me libertou, não fez nada por mim. Acordava debaixo de maldição na cabeça. Vocês estão entendendo? Por quê? Que esse falso ensino da maldição era pregado na igreja que eu estava, e toda hora, olho aqui, olho no pé, olha aqui, olho, tomar banho de óleo todo dia, porque tinha maldição. Acordar de manhã tinha uma lista de nome de demônio.
demônio tal está amarrado, demônio, fala nome de 100 demônios todo dia de manhã para começar o dia. Isso é uma desgraça. Como se sente uma pessoa que acredita assim? Se sente perdida, não tem confiança em Deus, arrasada e na mão do diabo. Mas Cristo na cruz, o Cristo crucificado, se fez maldito em nosso lugar, nos resgatou da maldição da lei. Então, maldição para nós, nunca mais. Isso não quer dizer que a nossa vida vai ser perfeita, que um crente não pode perder emprego. Ele está num contexto social sujeito a isso. Isso não quer dizer que ele não pode ter uma dor no joelho, que se tiver uma dor no joelho é um demônio do joelho. Ele está sujeito a isso, o corpo vai envelhecendo. Não quer dizer que nós vamos ter uma vida perfeita em tudo, não é isso. Nós vamos ter lutas e aflições nessa vida, mas que nós não estamos debaixo de maldição, nós não estamos. E aonde a maldição foi tirada? Porque alguém gritou, eu desfaço essa maldição agora, que alguém gritou, quebra essa maldição em nome de Jesus. Não, essa maldição foi quebrada na cruz, meus irmãos. Vocês enxergam isso comigo? Então era isso, olha, Paulo sabia que se desde o começo os coríntios acreditassem nessas coisas, deixassem essa sabedoria humana, mística de lado, tivesse logo cedo o alimento verdadeiro e crescem nisso, a fé deles estaria apoiada no poder de Deus, eles não seriam enganados em nada. Então é isso que é muito importante, o crente novo, você passar essas coisas para ele, trabalhar no coração dele crendo nessa unção do Espírito Santo e levá-lo desde cedo a ser fundamentado nessas verdades. Ele vai ter uma fé forte, ele vai ter coragem, ele vai se levantar, ensinar o que Jesus Cristo fez na cruz. Você vai encurtar o crescimento, ele não vai perder tanto tempo até chegar um dia que vai precisar entender aquilo que é o Evangelho. Então Cristo se fez maldição em nosso lugar. Acredita nisso ou não? Vamos lá para Isaías 53, o profeta teve essa visão, você já cansou de ler isso, né? Mas esses textos têm que ficar bem memorizados, decorados, né? Então ele fala, vou ler desde o versículo 1, que ele começa fazendo uma pergunta para quem acredita. Isaías 53, 1, quem creu em nossa pregação? Ele está perguntando quem acreditou. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem teve revelação do braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está falando a respeito da visão que ele teve de Jesus na cruz. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, o sofrimento humano. E as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos, olha lá, por aflito, ferido de Deus. Por que ferido de Deus? Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo estava sobre ele. Olha lá, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Olha, não eram as deles. Ele foi traspassado pela minha culpa, pelas nossas transgressões, moído. Olha, presta atenção, está dizendo que ele foi moído ali na cruz, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz com quem? Com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, pisaduras. Nós fomos o quê? Sarados. Então existe cura física, também cura espiritual pelas feridas de Jesus.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, todos, não tinha um que se salvava. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. Então isso é a coisa grande. Ali na cruz, Cristo tomou a iniquidade de toda a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício que Deus proporcionou, que vai fazer o quê? Que tira o pecado do mundo. Então, quando a gente entende que aquele verbo que se fez carne, o Cordeiro de Deus, estava ali na cruz, feito pecado, ele estava tirando toda aquela coisa que entrou por Adão, aquele sistema de destruição, de condenação, de miséria, de morte, essa coisa chamada pecado. Ele estava tirando isso, tomando sobre si, desfazendo isso na sua morte de cruz. Eu tenho que acreditar. Então todo o mal que entrou por Adão, toda a maldição, tudo foi desfeito na cruz. Mas isso é válido para quem? Para aquele que acredita, que enxerga, que crê de todo o coração. Isso é apoiar a fé no poder de Deus. Agora o indivíduo que vai dar um nó na camisa, presta atenção, queridos, vai pô-la do avesso e levar num lugar que alguém vai desatar o nó e a vida dele vai ser desatada. O que está entendendo do Evangelho? Presta atenção. A fé dele está apoiada em quê? Numa ilusão. Palavras persuasivas. Alguém em nome de Deus, que aparece para muita gente, prometeu que se fizer isso. Ele não sabe nada da cruz. Ele vai lá para desatar um nó que ele mesmo deu na casa dele, dizendo: eu concordo, minha vida está aqui, está um nó. Não está apoiado no poder de Deus. Então esse Cordeiro tirou o pecado do mundo. Então quando uma pessoa crê de todo o coração, ela é transportada, ela entra nessa dimensão, ela passa a ser livre pelo Senhor Jesus, comprada, resgatada, uma nova criatura, noiva de Cristo, tem a eternidade dentro dela. O Espírito vem e sela ela passa a ser escritura. O Espírito passa a ser a escritura de que ela é propriedade exclusiva de Deus. Ela é liberta de tudo isso. Ela precisa ser agora ajudada a compreender o que aconteceu com ela, a enxergar o Evangelho. Por isso que ela precisa ser ensinada, trabalhada, ensinada, para pouco a pouco ela ir enxergando aquilo que já é direito dela, porque ela creu em Cristo. Enxergar a grandeza da obra da cruz, a liberdade, a salvação eterna que Ele garantiu por nós ali na cruz do Calvário. Então Ele tomou sobre si e desfez tudo aquilo na cruz do Calvário. Você crê nisso de todo o coração? Você vive essa liberdade do Evangelho, ou ainda na cabeça você tem algumas dúvidas, alguma culpa, alguma coisa assim que não deixa você confiar inteiramente na obra da cruz? A única coisa que liberta o homem, presta atenção, é o que Cristo fez na cruz. Ele é o libertador, que salva o homem, que vence o diabo, que transporta o homem para o reino do Filho do amor de Deus, que faz com que o homem se torne um filho de Deus. É o sacrifício da cruz, não tem outra coisa. Então quando eu creio no que Ele fez por mim, eu sou liberto. Sou liberto, não tem mais nada que me escravize. Vamos naquele velho texto de Romanos 8, que é uma coisa linda e maravilhosa, né? Romanos 8, agora, pois. Agora, é agora. Nenhuma condenação existe, ou nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por que o apóstolo está dizendo isso no capítulo 8? Então ele vem trabalhando desde o capítulo 5 de Romanos, falando sobre a justificação.
No capítulo 6 ele fala sobre a nossa morte com Cristo na cruz do Calvário. No capítulo 7 ele fala das nossas duas naturezas. Ele vem trabalhando aí, quando chega no capítulo 8, depois que ele explana desde o capítulo 5 essas verdades, ele fala agora, para culminar tudo aquilo que ele ensinou. Agora, pois nenhuma condenação existe para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas como isso foi possível? Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado. Olha lá. E com efeito condenou Deus na carne. Na carne de quem? Do Senhor Jesus Cristo, o pecado. Então, tudo aquele sistema chamado pecado que Cristo tomou na cruz, Deus condenou tudo aquilo na carne. Foi por isso que ele foi traspassado, ele teve que ter o sofrimento físico, derramar o seu sangue, sentir a dor que era a nossa dor por todo homem. Mas ali na carne o pecado foi condenado e destruído pelo Senhor Jesus. O sacrifício perfeito, o sacrifício de Deus. Isso é o poder de Deus, meus irmãos. Era isso que Paulo queria que eles acreditassem. Entende isso ou não? Tua fé está fundamentada nisso? Agora vamos lá para Filipenses capítulo 3. Os inimigos da cruz, que Paulo fala lá naquele tempo. Naquele tempo já estava acontecendo isso no capítulo 3, onde Paulo fala a partir do versículo 17. Então, Filipenses 3:17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Agora presta atenção, leia isso com calma para você entender. Porque muitos andam entre nós. Onde estão estes muitos? Entre nós, no meio da igreja, no meio da... não é gente fora da igreja, é gente do meio da igreja, que está no meio da igreja. Olha lá. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes nós, porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, onde eles estão? Entre nós, no meio da igreja, são inimigos da cruz. Mas pastor, como é que pode alguém estar no meio da igreja e fala de Jesus e ser inimigo da cruz? Como é que pode isso? Mas Paulo está dizendo, olha lá, andam entre nós, né? E Paulo está dizendo isso chorando, são inimigos da cruz. O Deus, o destino deles, eles estão no meio da igreja, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é servir-se a si mesmos. Eles não estão servindo a Deus, eles estão servindo-se a si mesmos. O Deus que eles servem é o ventre, é a si mesmo. Olha lá o que eles falam. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia. Olha lá, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Só se preocupam com todas as coisas terrenas. Então é esse evangelho que só fala em mansões, em ficar rico, em ter carro, em ter casa, é coisas terrenas. Só falam isso. É conquistar nesta vida coisas terrenas. São as riquezas desta terra, né? São os valores desta terra. O evangelho deles é só isso. Eles não pregam a obra da cruz. São inimigos da cruz. Eles não falam nós somos inimigos da cruz, mas por aquilo que eles pregam o tempo todo, eles provam ser inimigos da cruz, porque eles só pregam coisas humanas. Eles não pregam a obra da cruz. Continua a leitura. Versículo 19 de novo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Olha lá. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Agora, olha a nossa origem, olha de onde nós somos, olha de onde nós participamos. Pois a nossa pátria está onde? Nos céus. Onde está a nossa pátria?
Nós somos de qual dimensão? Nós somos dos céus. Nós somos da dimensão celestial, do reino de Deus, não do reino da terra, apesar de estarmos vivendo aqui. Então, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação. Esse é o corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então, os inimigos da cruz, eles só tratam das coisas terrenas. Está fácil de identificá-los, meus irmãos. Eles não pregam nada da obra da cruz, do evangelho do Cristo crucificado. Eles só pregam coisas da terra. Está claro isso na sua mente? Dá para identificar ou não? Agora Paulo fala, nossa pátria não é daqui, nós não somos desta terra. Pedro disse que essa terra está sendo entesourada para o fogo, ela vai ter fim. Lá em Apocalipse se fala de novos céus e nova terra, não desta terra. Agora fala que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso me encanta. Por quê? Porque ele fala que esse corpo de humilhação, ele vai ser transformado. Nós vamos ter um corpo igual ao corpo da glória de Jesus Cristo, um corpo indestrutível, eterno, que não fica doente, que não envelhece, não tem osteoporose, não tem problema nas juntas, não dá dor de cabeça, não tem ruga. Um corpo igual ao corpo da sua glória, que não tem mais dor. Você acredita nisso? Isso é o que está nos aguardando futuramente, nós que somos salvos. Então, olha o cuidado do apóstolo Paulo. Ele não queria que os coríntios crescem em qualquer coisa. Ele sabia quando o fundamento da fé de uma pessoa está em sabedoria humana, ou ela foi persuadida por essas persuasões que existem, induzida. Ela não está crendo no poder de Deus. Como alguém assim pode vencer pela fé? Vencer pela fé não é conquistar uma coisa pela fé, isso é coisa humana, é fé humana. Vencer pela fé é você viver por aquilo que Cristo fez, custe o que custar, enfrentar o que enfrentar e permanecer nessa fé. Isso é vencer pela fé. Não é só uma fé que lhe traga benefícios, não é isso a fé. A fé é confiar no que Cristo fez e segui-lo até o fim, sem esmorecer, confiando na obra da cruz. Então, que fraqueza existe no coração daquele que foi induzido e tem uma fé que não é fundamentada no poder de Deus? Ele não vai prevalecer, ele não vai vencer. Ele pode dizer que é mais que vencedor, mas ele não vai vencer. E muitos nem salvos estão, eles nem sabem o que é salvação, nunca tiveram encontro com o Senhor Jesus. Eles vieram na igreja atrás do emprego, atrás da cura, atrás do carro, da casa, do sair do vermelho, de prosperar, né? Alguns vêm até na terapia do amor para arrumar um casamento, mas isso não é evangelho. Eles estão totalmente cegos. Muitos nem nasceram de novo e nem salvos são. Está claro isso na sua mente, querido? Tá? Então volta lá no texto onde nós iniciamos, 1 aos Coríntios, capítulo 2, né? Nós vamos ler aqueles versículos ali. Ah, pastor, isso aí que o senhor está falando, tem que falar das grandezas de Deus. Aí aparecem os edifícios, os carros de 100 mil reais. Isso é grandeza de Deus? Isso não é grandeza de Deus. Antes de lermos esse Coríntios, vamos lá para Mateus. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 6. Jesus disse isso.
Então é verdade, olha, não acumulei, versículo 19, Mateus 6,19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Jesus falou isso? Foi ele que falou, não foi? Então, meu irmão, é bom você ter coisas, é bom ter uma casa própria, ter um carro, é uma necessidade, não é verdade? Mas eu buscar a Deus o tempo todo, só para ter 1, 2, 3, 4, 10, e mais, e mais, e mais. Então ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e não roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então, se meu tesouro é tudo isso nessa terra, eu estou grudado nisso, eu não consigo ter Deus em primeiro lugar, eu estou agarrado às coisas terrenas. Olha lá o versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Pastor, quer dizer então que eu não posso ser rico? Você pode ser rico, mas serve a Deus com as tuas riquezas. O problema é você agarrar a riqueza e deixar Deus de lado, e buscar em Deus só riqueza, riqueza. Não é essa a verdade do Evangelho. Não podeis servir a Deus e as riquezas, né? Jesus falou isso. Ah, pastor, eu estou triste. Eu quero tanta riqueza. Olha, queridos, ter dinheiro é bom, facilita a vida, não facilita? Você chega lá com um monte de conta para pagar, vou pagar tudo. Aí você está com vontade de comer uma coisa assim, vou comprar logo duas. Tem dinheiro, né? A gente fica gordo, né? O dinheiro é bom, não é ruim. O problema é essa ganância, essa avareza que existe no coração. Você já percebeu que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais amarrada ela fica e quer ter mais? Ela sempre acha que não tem. Você percebe? Por exemplo, na hora de... Eu vou brincar com você, na hora aqui de dar oferta. Geralmente a oferta é dada por quem menos tem dinheiro. Só isso que sustenta a igreja. Quem tem não dá. É amarrado, é um desperdício. Ih, pastor, não, deixa para lá, vai. Esquece isso que eu te disse. Tomara que você tenha bastante dinheiro, mas o teu coração inteiro nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, né? E se tiver, abençoe as pessoas, seja generoso. Eu vi pessoas que não tinham nada e foram muito ajudados pela igreja, mas quando tiveram, nem na igreja ficaram mais. Você já viu aquele cãozinho? O cãozinho é teu amigo, né? Mas quando ele está perto de uma comida, você vai mexer nele e faz assim, para você, parece que vira inimigo. Ele é teu amigo, mas quando está com a comida, ele acha que você vai pegar. Ele dá uma rosnada, assim, opa, aqui não, né? Às vezes tem crente que vira assim. Quando ganhou alguma coisa, está rosnando. Certo, então agora volta lá para Coríntios 1. Agora, com bastante clareza, versículo 1 do capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Você tem que enxergar o coração do apóstolo nas palavras. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, o apóstolo não esconde, ele não quer ser um super-homem. Não, ele fala assim, foi em fraqueza, eu estava numa fraqueza muito grande, eu estava com temor no meu coração, e grande tremor, eu estava entre vocês com fraqueza, com temor e grande tremor, eu estava assim. Eu não estava assim, eu sou o poderoso, minha oração resolve tudo. Não, eu estava lá se sentindo muito fraco no meio dos coríntios.
A minha palavra e a minha pregação não consistiram em indução. O que é linguagem persuasiva? Inventar coisas, induzir as pessoas a crerem em coisas que não é o evangelho, induzir elas a fazer coisas que você quer que faça. A pior coisa é uma liderança que quer induzir os outros a fazer aquilo que ele quer, não aquilo que a palavra quer, mas aquilo que ele quer que eles façam. Isso não pode haver. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Agora ele mostra o coração dele, a preocupação dele, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Então a preocupação de Paulo era o quê? Que a fé deles não tivesse nenhum apoio em sabedoria humana, em indução humana, em palavras persuasivas, que não fosse a obra da cruz. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e se apoiasse em quê? No poder de Deus. Então, se a tua confiança está na obra da cruz, a tua fé está apoiada no poder de Deus. Fala assim, amém. Então tá bom, vamos terminar aqui.